Bom dia, pessoal. Vamos para as análises dos jogos desta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Uma quarta-feira de Copa do Brasil, jogos bem complicados, 3 clássicos estaduais e vamos começar com o clássico goiano, Atlético Goianiense contra o Goiás. Os últimos jogos entre eles, vitória do Goiás por 1-0 e vitória do Atlético Goianiense por 3-1. A equipe do Atlético Goianiense vem de vitória, venceu o Juventude em casa por 3-1. E a equipe do Goiás vem de derrota, perdeu fora de casa para o Corinthians por 1-0. Aqui é um jogo 100% para leitura. A equipe do Atlético Goianiense vive um momento melhor. A equipe do Goiás já são 4 jogos sem vitórias, tem 2 derrotas e 2 empates. E por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Aqui pode ser interessante para buscar esse lei Atlético Goianiense, mas vai depender de como a equipe do Goiás vai estar postada em campo. Dando sequência, Bahia contra o Atlético Paranaense, os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia por 2-0, vitória do Bahia por 2-1 e vitória do Bahia por 1-0. Os últimos 3 jogos são 3 vitórias do Bahia. A equipe do Bahia vem de derrota, perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0. E a equipe do Atlético Paranaense vem de vitória, venceu o Coritiba fora de casa por 1-0. O Atlético Paranaense tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, perdeu fora de casa para o Fluminense por 2-1. E aqui eu vou colocar a equipe do Bahia em lei. Dando sequência, vamos para o clássico cearense, Fortaleza contra o Ceará. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ceará por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Fortaleza vem de vitória, venceu o América Mineiro em casa pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. E a equipe do Ceará vem de empate, fora de casa empatou contra o Cuiabá por 0-0. Nos últimos 10 jogos não tem nenhuma derrota, são 4 vitórias e 6 empates. Aqui é um jogo mais complicado por ser um clássico, mas eu vou colocar a equipe do Fortaleza em lei. Dando sequência, Atlético Mineiro contra o Flamengo. Os últimos jogos entre eles, o Atlético Mineiro venceu aí no final de semana por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro e tem um empate aí em 2-2 pela Supercopa do Brasil. O Atlético Mineiro, que vem de vitória justamente contra o Flamengo por 2-0, nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. E a equipe do Flamengo, que vem de derrota para o Atlético Mineiro, nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas, 5 vitórias e 1 empate. Aqui é um jogo 100% para leitura, são 2 equipes que não vêm jogando muito bem. O Atlético Mineiro vem de vitória sobre o Flamengo, mas pelo Campeonato Brasileiro é outra competição totalmente diferente. Copa do Brasil são 2 jogos, ida e volta. O Atlético Mineiro joga em casa com o apoio da torcida, mas precisa ver se a equipe do Atlético vai fazer valer o mando de campo e o apoio da torcida e pressionar a equipe do Flamengo em busca da vitória. E a equipe do Flamengo precisa ver se vai entrar com uma postura mais defensiva para tentar deixar para decidir em casa ou se vai entrar com uma postura mais ofensiva e buscar uma vantagem mesmo jogando fora de casa. Por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista aqui. É 100% para o ao vivo. E temos também o clássico paulista, Corinthians contra o Santos. Os últimos jogos entre eles, vitória do Santos por 2-1 na Arena Corinthians. A equipe do Corinthians vem de vitória, venceu o Goiás por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians tem 6 empates, 3 vitórias e 1 derrota. A equipe do Santos vem de empate em casa contra o Red Bull Bragantino por 2-2. Nos últimos 10 jogos, o Santos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. Aqui o Corinthians é favorito, mais por estar jogando em casa do que pelo futebol que vem apresentando, embora ocupe a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. E a equipe do Santos, que não vem muito bem na temporada. Aqui é um jogo 100% para leitura, são 2 equipes que empatam bastante e por isso eu vou ficar fora. Como torcedor, eu até acredito numa vitória do Corinthians, são 15 jogos de invencibilidade em casa, mas empata bastante e a última derrota foi justamente para o Santos. O fato do Santos ter sido o último time a vencer o Corinthians na Arena não significa que o Corinthians não vai vencer essa partida, mas o fato de ser um clássico eu deixo essa partida para o ao vivo.
Dando sequência, Campeonato Colombiano, Playoffs, Atlético Nacional contra o Deportes Tolima. Aqui é fase mata-mata também, jogo de ida e volta. Pode ser interessante para tentar buscar um lei Atlético Nacional. Hoje eu vejo a equipe do Deportes Tolima um pouco melhor que o Atlético Nacional, mas eu vou ficar fora desse jogo. Então a lista de quarta-feira ficou aí com Lei Bahia e Lei Fortaleza. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!